Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje, aqui em especial, a gente vai estar falando sobre como falar, como se comportar e agir, onde, por exemplo, em uma mesa de reunião, tá bom? E como também você mudar, né, não só a sua postura, mas alguns comportamentos e como tudo isso sim influencia se você vai, por exemplo, sair daquela reunião com o contrato assinado ou não. Até inclusive o nome dessa aula, né, que eu coloquei não é sorte, é técnica, é na verdade até para poder fazer você instigar, né, você. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas viram para mim e falam: "Ah, eu consegui fechar tal projeto porque foi sorte", né? E eu quero passar aqui para vocês que na verdade existem sim muitas técnicas e não agressivas ou também aquelas frases feitas, tá? A aula de hoje aqui não é para poder falar sobre isso. Outra coisa também muito importante para vocês saberem é que também não adianta você estar no local exato, né, na hora perfeita e com todo um leque de possibilidades ali e de pessoas para você poder se conectar naquele momento, se você não tem alguns princípios e técnicas ali para ser aplicada nesses momentos. Vamos dando sequência aqui, a gente vai seguir a aula da seguinte forma, tá? Onde, por exemplo, eu vou passar para vocês primeiro, é importante vocês entenderem a forma que a gente se comporta, tá? Como até mesmo ser humano, tá bom? Segunda coisa, a gente vai falar sobre como falar numa reunião com o cliente. E ali, por último, vou passar também para vocês algumas noções de posicionamento frente a uma reunião e a um potencial cliente. Cada uma dessas etapas aqui, eu vou também passar para vocês e apresentar um case, tá? Meu mesmo, né? De uma experiência que eu tive em cada um desses pontos. Vamos começar aqui, então, falando de como que a gente age, né? Eu até coloquei aqui, na verdade, esses pontos aqui, cada um deles está sendo baseado em um autor, em um livro, que fica também como uma recomendação de leitura para você, tá bom? Mas o que eu quero começar a falar com você? Que, por exemplo, na forma que a gente age, tá? Estou me baseando aqui no livro de Persuasão, tá? Do autor Robert B. Cialdini, tá? Onde ele identifica que existem 6 princípios fundamentais que influenciam no comportamento humano. Mas qual que é a ideia central, tá? É que, por exemplo, quando a gente oferece algo de valor, né, real para o nosso cliente antes de pedir alguma coisa ou fazer uma solicitação, é muito provável, né, que a gente ative ali, né, um princípio de reciprocidade. Ou seja, é possível da gente tornar o cliente mais propenso a concordar com aquele nosso pedido. Novamente, aqui a gente não está usando jargões, a gente não está manipulando, tá, a conversação ou o cliente, tá? A gente está trabalhando simplesmente baseado em comportamento humano. Como que acontece essa questão, esse ponto, né, relevante da reciprocidade? Ele vale tanto quando, por exemplo, você está tentando entrar em um grupo, né, ou se conectar a alguém, ou até mesmo prospectar e oferecer seu serviço para uma empresa, para um cliente, tá? Onde, por exemplo, você talvez já tenha feito isso antes, mas não é a melhor forma, tá? Né? Nem a mais correta de se criar um relacionamento é quando você vai, por exemplo, no direct daquela pessoa, daquele cliente que você quer se conectar, quer trabalhar com, e você já vai entrando, né, oferecendo o seu serviço de uma forma mais agressiva e decisiva, ou talvez até mesmo não deixando o outro com uma brecha para poder fazer uma troca com você. Então, tanto no networking, tanto quando você está ali oferecendo o seu serviço, a primeira coisa realmente a ser feita é você oferecer algo, tá? E de valor, que não necessariamente precisa ser um serviço seu, pode ser o seu tempo, o seu conhecimento. A respeito aqui do segundo ponto, né, compromisso e coerência, é você buscar primeiro se comprometer a pequenos serviços, né, a pequenas tomadas de decisão antes de você querer realmente fazer parte de um todo, ter mais responsabilidade dentro de um projeto.
Ou seja, você precisa mostrar ao cliente primeiro que você está ali por ele e você quer realmente ajudá-lo, né? Não adianta nada você buscar grandes contratos se você não tem o compromisso que é do tamanho daquele contrato. Terceiro ponto aqui a se trazer numa mesa de reunião, por exemplo, é apresentar depoimentos de clientes satisfeitos ou até mesmo avaliações positivas que podem sim aumentar a confiança do cliente no seu trabalho, né? Onde, por exemplo, você pode trazer à mesa, né, o que já falaram no seu respeito ou até mesmo como já aconteceu outras vezes, processos, né, dentro do seu trabalho. Em questão de autoridade, é quando você precisa, né, manter uma imagem profissional e uma postura também a absolutamente todos os pontos de encontro que você tiver com esse cliente, seja por mensagem, por e-mail, por um vídeo ou até mesmo presencialmente, onde, por exemplo, você vai sim estar presente e de forma profissional e também a trajar, né, que faça sentido para aquele ambiente e para aquele nicho. A respeito disso, tem alguns pontos que parecem assim ser muito simples, mas é que na verdade você passa uma imagem de não profissional, onde, por exemplo, uma vez eu já estava participando de uma reunião com o cliente, onde o cliente estava explicando, né, o lado dele e tinha várias outras pessoas, né, na sala, né, a gente estava fazendo uma videoconferência e uma das pessoas que era para poder estar escutando levantou enquanto o cliente falava, saiu e voltou com um copo d'água e sentou. Ou seja, não avisou nada, não esperou nem o cliente terminar de falar, né? Ou, né, muito menos tinha já deixado tudo preparado ali à mão, né? Caso ele precisasse, né? Até, né, de um gole d'água, mas, gente, ele levantou, né? Simplesmente no meio da fala do cliente, saiu completamente da sala e voltou, né? Isso, a gente ficou, né? Quem viu isso, né, ficou assim, que, sabe, realmente uma falta ali de profissionalismo muito grande. E isso também, por exemplo, influencia a forma que você fala, a forma que você está apresentando o trabalho, a forma até mesmo que você escuta o seu cliente, né? Eu já também participei de reuniões onde uma das pessoas chegou a questionar, né, o cliente de, olha, você tem certeza que esse seu produto é a melhor solução e nós somos realmente a melhor forma de você vender isso, sabe? Chegou a comentar de, nossa, se eu tivesse esse valor que você está investindo em nós, na verdade eu usaria para outra coisa, né? Ou seja, estava ali desmerecendo o produto, o serviço e o tempo do cliente, o tempo de todas as pessoas que estavam ali. E isso também tem muito a ver ali com um ponto relacionado à simpatia, né? Ou seja, ser amigável, ser simpático, para o quê? Não só, né, questão de convivência, mas também para começar a criar uma primeira conexão emocional com seu cliente. Um último ponto aqui de comportamento que eu queria passar para vocês, antes do case, é em relação à escassez. Só que aqui, muita atenção nessa hora, porque muitas vezes, quando a gente escuta o termo de escassez, a gente linka, né, acaba relacionando com um marketing, né, uma coisa mais agressiva, escassez. Se você não fechar comigo hoje essa proposta, ela não vai estar mais disponível. Olha, eu só tenho esse produto, eu só tenho tantos dias para poder trabalhar nisso, né? Não, não é isso, tá? Eu quero te chamar a atenção a, na verdade, um outro lado que a escassez também apresenta, que é, na verdade, uma experiência de exclusividade, onde, por exemplo, você pode sim estar oferecendo um tipo de serviço exclusivo naquele momento, né? Onde, por exemplo, pode ser um acesso a pessoas, a um grupo ou até mesmo a eventos únicos. Eu tenho colegas, por exemplo, que geram uma experiência de exclusividade muito grande, onde quando eles não só todo o processo de receber o cliente é muito especial, mas também eles oferecem, a partir do momento da assinatura do contrato, eles já começam a chamar o cliente de uma forma diferente, eles já começam a se comportar de outra forma, porque realmente aquele cliente
é a pessoa mais especial e mais importante naquele momento. O caso que eu quero que passar para vocês um pouquinho é em relação de um cliente, né, que a gente já vem trabalhando ao longo de alguns meses, chamado Robbie Media, onde eles são um hub, né, onde, por exemplo, a gente tem uma parceria, né, onde eles me passam projetos, né, que chegam até eles. Eles têm uma rede de networking muito grande, né? Então, na verdade, foi até esse um dos principais motivos que me levou a buscar me conectar com eles. Mas eu não fui simplesmente já oferecendo meu serviço, mostrando meu trabalho, falando sobre mim, né? Na verdade, eu fui me conectando aos poucos com eles. Não só eles, mas normalmente é uma prática normal que eu faço, é primeiro identificar se a gente tem algo em comum, se eu posso realmente oferecer algo em troca, né? Se eu posso ajudar esse cliente, né? E ele também me ajudar. E também se a nossa parceria, né, ao longo do tempo vai fazer sentido, né? Porque é um investimento de tempo, né, e também de dinheiro, né? Caso você precise ir, por exemplo, para eventos para poder se encontrar com esse potencial cliente, né? Ou em cafés, em jantares. Então, existe sim um planejamento, tá? Para poder ver se faz sentido. Fazendo sentido, uma das então, as principais coisas após você fazer essa pesquisa, né? É começar a se conectar e se relacionar com essa pessoa. Onde, por exemplo, eu comecei a consumir o conteúdo deles, a ouvir o que eles diziam. E normalmente, na verdade, essa é uma prática que eu faço com todos os meus clientes, né? Eu gosto, né, de se eles estão participando de um evento, de uma conferência, né, eu vou lá, eu assisto, participo, né, estou ali, mesmo que seja de forma virtual, né, se não posso estar ali presencialmente. Se eles fizeram uma entrevista, se eles apareceram no jornal, fizeram uma matéria, eu gosto de ler, eu gosto de estar consumindo esse material, porque tudo isso, na verdade, vira, assim, um assunto, né, de, por exemplo, quando você se senta em uma mesa de reunião. E, por exemplo, já fiz isso diversas vezes, onde, por exemplo, eu me sentei, né, na mesa para a gente poder discutir o projeto. E eu falei, a propósito, parabéns pelo prêmio que você recebeu semana passada. Né? Ou seja, eu estava ciente, estava a par da vida, do que estava acontecendo. E, claro, tudo aquilo relacionado ao projeto. Né? Eu não vou me preocupar de me interessar de outras áreas ali que não vão influenciar ali no meu dia a dia no trabalho com esse cliente. Mas então, com esse cliente aqui específico, a gente demorou ali alguns meses, né, de se conectando, de conversando, né, até que eles abriram um pouco, né, a rede deles ali de networking, onde, por exemplo, eu comecei com eles fazendo projetos muito pequenos, muito simples, onde eu acho que a maioria das pessoas e designers iriam olhar e, eu vou terceirizar isso aqui. Isso aqui é muito simples, sabe? É só editar um vídeo pequeno, é só uma arte ali de um social, sabe? Eu não vou dar atenção, não vou me dedicar nesse tipo de trabalho. E, na verdade, o que eu fiz foi, eu não deleguei, eu peguei realmente aquele trabalho e eu dei o meu melhor e eu mostrei, né, o que normalmente eu também gosto de fazer, me pediram aquilo, eu entrego, mas eu tento entregar um pouco a mais, né? Para poder mostrar também o meu potencial, né? Mas não foi no primeiro, né, que eu fiz eles mudarem, né, totalmente, né? A gente demorou ali alguns projetos bem pequenos e eles foram, né, aumentando ali o grau de cliente, a importância, né, a questão de prioridade, valor do projeto, né? Foi bem aos poucos. Onde até, por exemplo, eu acredito que eu fui trilhando com eles um caminho de... Algumas vezes eles já falaram isso comigo, de olha, a gente sabe que a gente pode contar com você, a gente confia em você. Ou seja, eu tive acesso a materiais, eu tive acesso a coisas e não divulguei isso, né? E tudo isso contou para eles, né? Para essa questão de, olha, ela é responsável e ela é confiável, então podemos sim passar mais projetos importantes para ela. Até que um dia eles viraram para mim e falaram, olha, a gente tem um projeto aqui, mas você precisaria trabalhar em um sábado, você tem problema com isso?
né? Porque, assim, a gente tá com pouco tempo para poder trabalhar com ele. E eu falei, não, com certeza, né? Eu posso ajudar vocês, né? Eles estavam precisando de ajuda, né? Eles não teriam alguém para poder trabalhar naquele projeto. E questão da urgência, eu falei, claro, né? Tô aqui para poder ajudar vocês, né? E, assim como todas as vezes, eles me mandaram o escopo do projeto, o que precisaria ser feito, e os materiais, né? Normalmente os guias, né? Algumas coisas são confidenciais também. Só que quando eu recebi o material, e eu vi o nome, e eu parei assim, não, né? E eu olhei o material, folhei, e eu não acreditei, que na verdade o projeto que eles tinham me falado, eu só fiquei sabendo no momento que eu recebi, realmente, qual tipo de trabalho que eu receberia, né, que eu ia trabalhar, que na verdade então foi para uma série de criativos de anúncio para divulgar a Nike NTC, né, que é o aplicativo de exercícios físicos da Nike, né. E naquele momento eu percebi, nossa, estou em outro patamar aqui, né, dentro, né, desse relacionamento, né, desse networking, o investimento, né, de tempo, de tudo, né, de casos que eu tive que resolver que estavam fora ali da minha responsabilidade, mas eu realmente quis ajudar e eu quis valorizar o trabalho das pessoas e o tempo delas, né, tudo aquilo tinha ajudado, né, naquele momento, né, onde eles acreditaram que eu poderia sim fazer parte de um projeto mais importante, né? E não só esse, mas depois eles me passaram diversos outros cases. E ao longo, né, dos 6 meses, né, que a gente tem trabalhado, né, pelo menos até esse momento de estou gravando essa aula, por que eu quis trazer eles, né? Porque ao longo de 6 meses, mudando, né, alguns comportamentos, fazendo, né, aplicando essas técnicas, né, que eu estou passando aqui para vocês hoje, eu fui capaz, então, de 6 meses, na verdade, dobrar o valor de projeto com eles. Porque, como eu sempre tento trazer esse lado mais estratégico, mais de negócio, e mostrar que eu estou ali para poder ajudá-lo, né, eles, né, agora me passaram mais, realmente, responsabilidade dentro do projeto, né? Deixando de, por exemplo, ser só uma designer, né, que recebe o material e está ali focada 100% na criação, na execução, né, um serviço, né? Deixei de estar nesse degrau, né, e fui, na verdade, para um mais próximo de, por exemplo, uma direção de arte, né, onde agora vou fazer parte também da criação do conceito, né, e da direção ali, e toda parte, né, não só de criação propriamente dita, tá? Então, por isso que eu também queria passar para vocês, né, esse caso aqui em específico, porque ele tocou, né, todos os pontos aqui que a gente falou até agora. A gente falou um pouquinho, né, de como que a gente age, vamos falar como a gente fala, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, né, tá baseada, na verdade, né, em um dos livros, né, do Dale, Jack, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tá? E tem diversos livros que são muito interessantes, inclusive alguns de atualização aqui para específico da era digital, que eu também recomendo. Mas aqui, o que é como se fosse a ideia central, tá? É de que todas as vezes a gente foca no outro, foca na pessoa, tá? Ou, por exemplo, a gente foca no negócio do nosso cliente e nas suas reais necessidades, é que a gente vai realmente conseguir ser capaz de construir um relacionamento forte, ao ponto de influenciar as decisões do nosso cliente de forma ética e eficaz, né? Então, novamente, a gente não está aqui focado em somente jargões, técnicas de venda, né? Não é isso, tá? A gente, a todo momento, quando você está com o cliente, que você está em uma reunião, tá? O fechamento do contrato precisa, na verdade, de um selo de relacionamento primeiro, tá? E de confiança, tá? Então, por exemplo, ao longo do livro, né, ele cita vários pontos e eu selecionei 3 aqui que eu acho mais relevantes para realmente o ato ali de uma reunião, tá bom? Onde, por exemplo, habilidades interpessoais, tá? Ou seja, ser capaz de expressar-se claramente, ouvir ativamente, ler
interpretar emoções e sinais verbais e não verbais dos outros. Ou seja, atenção, não siga um roteiro. Eu sei que muita gente, se não você, vai estar se remoendo nesse momento, porque eu sei que muito designer e vários profissionais, né, da área criativa já chegam na minha reunião com um script, já com um briefing de, olha, agora eu tenho aqui uma série de perguntas para poder passar para você, cliente, tudo bem? Eu sei, isso é uma das coisas que as pessoas mais ensinam, né? É você ali ter a sua listinha de perguntas, tá? Só que o que é importante nesse ponto aqui é que não adianta a gente entrar em uma reunião, né, e querer fechar um contrato, né, que é importante, nós queremos trabalhar, queremos receber. Só que se você não criou conexão com seu cliente, você não vai perceber se, por exemplo, aquele método ou seu processo, né, aquele seu briefing, a forma que você sempre trabalhou, se realmente faz sentido ou se está sendo compreendido pelo seu cliente. Porque, por exemplo, eu já participei de diversas reuniões onde eu via claramente o cliente ou desconfortável ou não entendendo, completamente perdido, porque o linguajar estava muito técnico ou estava com termos que ele não dominava, né? Ou toda a reunião, até mesmo de um briefing, estava seguindo em uma direção muito criativa e pouco focada realmente nas necessidades que ele estava naquele momento. Ou até mesmo tentando resolver problemas que não eram a prioridade dele naquele momento. E o profissional ali que estava dirigindo a reunião não percebeu isso e acabou realmente como se fosse falando para as paredes. Porque na reunião desse tipo, você acaba não valorizando ali o tempo do seu cliente, o que ele até pensa, né? E até mesmo ele pode saber muito sobre determinados assuntos, né? E é importante você valorizar esse conhecimento dele também. Então, por exemplo, se você está seguindo ali, né, o seu roteiro e percebe que o seu cliente ou está distraído, está tendo dificuldade, não está prestando atenção, ou se realmente naquele momento ele não faz sentido, várias vezes eu simplesmente parei, né, e fui, na verdade, fazer perguntas, né, e tentar resgatar, tentar puxar aquele cliente de volta, né? Olha, estamos aqui, vamos resolver isso, como que eu posso te ajudar? Então, na verdade, o seu melhor roteiro é o seu próprio cliente, tá? É ele que deve, na verdade, expressar, né, o que ele precisa, quais são as angústias deles, quais são os medos, o que ele já passou, o que ele gostaria, quais são as expectativas dele, né? Você saber disso é muito mais importante do que você saber que a cor favorita dele é branco. Porque, por exemplo, a partir de tudo que ele for expressar para você e até mesmo você estar ali disponível para poder escutar e realmente participar ativamente daquela conversa, né? Não simplesmente, tá, próximo ponto, sabe? Querendo como se fosse, olha, a gente tem um tempo aqui, precisa resolver isso dessa forma, seguindo o meu roteiro, não o seu roteiro, não a sua forma de falar, né? Até uma outra coisa também muito importante nesse momento é você perceber, será que o seu cliente ele fala mais devagar ou ele fala mais rápido, né? Como que ele se comporta? É interessante, né? Porque, por exemplo, se você entra em uma reunião com uma energia muito em cima e o seu cliente, na verdade, ele tem uma energia mais calma, é importante você, como profissional, tentar ali igualar, tá? Para que vocês se conectem, né? Como eu falei, né? Todo momento, o que a gente quer? Criar conexão. Então, existem várias técnicas, né? Uma delas é exatamente essa. O segundo ponto aqui é apreço sincero, ou seja, expressar gratidão de forma autêntica, demonstrando interesse genuíno pelo bem-estar do cliente e mostrando empatia ao considerar as suas perspectivas e experiências. Ou seja, né, como eu até comentei, quando ele falar alguma coisa para você, né, responda, tenta se conectar com aquele assunto de alguma forma. Por isso que é importante você também sempre entrar em uma reunião sabendo com quem você está falando, né, ou pelo menos sobre o nicho, qual é o trabalho dessa pessoa, né? Faça uma pesquisa, tá? Talvez você não precise fazer, né,
todo levantamento de dados, né, a respeito daquele mercado, como que se encontra, né? Depende do tempo que você tem também, né? Mas entre com pelo menos sabendo de mínimo sobre com quem você está falando. Eu já vi pessoas indo para a reunião, por exemplo, que não sabia o escopo da reunião, né? Qual que era a pauta, não sabia qual que era a pauta, né? Não sabia o que precisava oferecer, né? Não sabia o que o cliente queria, né? Então, é importante você, pelo menos já antes de marcar a reunião, faz esse nivelamento. E por último, né, na verdade, englobando tudo isso, né, que é sempre saber que o seu foco é no outro, ou seja, o cliente está em primeiro lugar. Então, dedique tempo e esforço para entender, tá? Muitas vezes pode ser, sim, difícil entender o seu cliente, né? Talvez ele seja mais velho, mais novo, tenha outra cultura, esteja em outro nível social que você, né? Ou realmente é questão de história, né? Ele tem, né, toda uma bagagem que talvez vocês não compartilhem mesmo, né? Talvez tenha uma coisa ou outra ali de conexão. Então é importante, sim, você entender por que para ele talvez tais coisas são muito importantes, talvez para ele vocês chegar no horário é muito importante, talvez para ele exatamente isso seja uma linguagem, né, de que você o respeita, né? E também existem clientes que o que para eles é muito importante é a comunicação, né? Outros é importante que você faça o seu trabalho sem precisar depender tanto da opinião dele. Então, como é que você descobre isso? Né? Fazendo perguntas e o escutando de forma realmente ativa, né? Ao ponto de você tentar compreender, né? Talvez para você seja algo novo, né? É super natural isso acontecer. Em relação a esse tópico aqui, eu queria trazer para vocês um exemplo, né, de uma reunião que eu tive com um cliente, onde foi com o CEO da Buzz Media, uma agência americana, e eu tava, né, nervosa, né, no primeiro encontro que a gente teve, porque somente de experiência na área de marketing, o CEO, ele tem mais de 30 anos, né? Então, eu já sabia que não adiantava nada eu chegar com jargões, chegar com técnicas agressivas de venda, ou seja, há uma copy, né, ali de focada em vender, em falar sobre o meu serviço, porque eu estava falando ali com um mestre em copy e marketing digital, né? Então, não fazia sentido, né, eu tentar me vender dessa forma. Como eu me preparei? Da forma, né, que eu até já citei, né, algumas vezes ao longo dessa aula, né, de vi sobre ele, vi prêmios, vi como que a empresa estava, mas também eu fui preparada para falar, na verdade, sobre mim, sobre o que eu acreditava. Então, eu, na verdade, busquei criar conexões com coisas que ele havia escrito, né? Onde, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi que assim que eu entrei na reunião, a primeira coisa que ele me disse foi: eu sei que você é muito boa e eu não tenho absolutamente nada a nem tirar, nem acrescentar no seu trabalho em questão de técnica. Eu quero ouvir sobre você. Então, na verdade, toda a reunião, que na verdade se tornou uma conversa, né? Foi mais de uma hora, né? Onde, na verdade, a gente falou sobre família, a gente falou sobre sonhos, sobre relacionamentos, né, com os nossos clientes, né? Onde, por exemplo, eu percebi, né, que na fala dele, ele expressava uma preocupação muito grande como a forma que ele poderia estar ajudando os clientes dele, né? Então, eu me conectei com ele a partir desse ponto, né? Passando para ele também como eu também acreditava nisso. Inclusive, eu também chamei a atenção de uma frase que existia ali no site deles, né? E eu falava, nossa, essa frase aqui, né, que está escrita, né, uma das missões, né, da empresa, se conecta muito com a forma que eu trabalho por causa disso, disso, disso. E ele parou
né, e sorriu e falou, nossa, fui eu que escrevi essa frase, né? Você gostou? Né? E a gente discutiu, né, a respeito, né, do porquê, né, do que existia por trás da história da empresa. Ele falou sobre os filhos, né, sobre também de algumas soluções, né, que existem hoje, né, na era moderna, que na época dele não existia. E ele falou, né, poderia ter ajudado tanto, né, a ele, o negócio dele, né? E, enfim, né, a gente, na verdade, acabou mais criando ali uma conexão, né? Então, toda a reunião, na verdade, foi pautada, né, no que a gente acredita, né? E uma das coisas também que fez muito sentido para ele, né, e aquilo, eu acredito que foi também um dos motivos, né, da gente ter fechado um contrato naquele dia, foi que eu virei para ele, olha, como que eu posso te ajudar, né? Porque ele falou a palavra, né, do ajudar, a menção nessa palavra várias vezes ao longo da reunião. Então eu percebi que sim, era uma coisa, uma postura muito importante para ele. Então, por isso que eu também trouxe isso na reunião. Dando sequência aqui, agora a gente vai falar um pouquinho de como se vende, né? Segundo ali o autor Blair, do livro The Win Without a Pitch Manifesto, ou seja, como ganhar, né, sem você ter o pitch, né, é uma coisa meio engraçada, né, mas é porque, na verdade, esse livro, ele traz a ideia de que quando você muda a sua postura ali frente ao cliente de, eu só estou aqui para poder realizar uma tarefa, né, ao invés disso, você, na verdade, se torna um parceiro de negócio. Então, quando você tem essa mentalidade, né, de que tudo aquele contrato que eu estou fazendo, né, tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para minha carreira, né, e também eu estou preocupado com os seus resultados, porque aquilo que vai ser feito no seu negócio também vai impactar o meu, né? Você não está só preocupado ali, por exemplo, de fazer a marca e abandonar o seu cliente. Você vai o acompanhar, porque você quer sim essa marca na rua, e você quer sim ver eventos a respeito disso, você quer fazer parte dessa história, porque a história do seu cliente também pode fazer parte da sua. Existe um ponto muito importante em relação a isso, onde, por exemplo, numa mesa de reunião, se você perceber que você não é a melhor opção, você não vai forçar a venda. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma indicação e um parceiro ali com você de uma rede de networking para poder oferecer para esse cliente. Porque, ao invés de você sair daquela reunião sem o contrato assinado, você vai oferecer para outra pessoa fechar o contrato. Só que, como foi você que indicou, você consegue ainda manter uma certa conexão e talvez até mesmo talvez não trabalhar agora com esse cliente, né, diretamente, mas talvez no futuro. Mas você manteve um ponto de conexão. Ou seja, quando a gente quer vender, a gente não está focado em simplesmente na venda. É bem engraçado, né? Mas, por exemplo, aqui seguindo os pontos, né, o primeiro deles, de posição estratégica. Ou seja, todas as vezes que você estiver ali no projeto, você tem que focar e mostrar para o seu cliente na reunião que o seu foco ali vai ser trabalhar em conjunto para encontrar soluções que agreguem valor além do que é imediatamente óbvio, né? Ou seja, né, talvez você precise até dar soluções e ideias que estejam fora ali do seu escopo, da sua responsabilidade, mas porque você está realmente preocupado que o seu cliente ele alcance aquilo, que seja vendas, que seja mais alcance, engajamento, aí você vai se preocupar, a estratégia que a gente pensou aqui não está dando certo, e eu vou deixar porque não é minha responsabilidade. Não, na verdade você está sim preocupado, né? Porque os resultados do seu cliente podem sim te ajudar a você enriquecer o seu case e depois ter outros projetos. Existem projetos hoje, clientes, negócios que não vêm à mesa 100% prontos. Talvez você precise ajudar o seu cliente a chegar do ponto A ao ponto B. Segundo ponto, de soluções de valor, ou seja, são nada mais do que você oferecer soluções personalizadas, que podem ser, por exemplo, consultorias ou outros tipos de serviço, tá? Porque, por exemplo, numa reunião, né, você está ali à mesa com o cliente,
para você vender o seu serviço, você precisa saber se aquilo que você tem a oferecer faz sentido para ele e naquele momento, tá? Se não faz sentido, você pode oferecer outro tipo de serviço. Talvez ele não precise de uma grande entrega, talvez ele precise de um período ali onde você vai ser consultor da marca. Ou talvez você oferece algo muito pequeno e, na verdade, ele precisa mais tempo com você. Então, esteja atento ao tipo de resposta e posicionamento ali do seu cliente. Onde, por exemplo, se ele está muito confuso, se ele está com medo, se está com muita insegurança, numa reunião, você e ele não podem estar os dois com dúvida, tá? Se ele está com medo, o seu papel ali na reunião é, na verdade, o assegurar de que aquele é o melhor investimento para ele. Mas para isso você tem que realmente acreditar que o seu serviço vai sim o ajudar. E terceiro, é você oferecer ali uma orientação na decisão, né? Onde, por exemplo, talvez você precise educar e guiar o cliente à melhor decisão, né? Como eu falei, né? Talvez a melhor decisão não seja realmente investir em você, ou talvez ele nem esteja pronto, tá? E nesse momento aqui, você pode sim falar, olha, eu acho que você não está pronto para esse nível de comprometimento, para esse nível de projeto, tá? E ele pode sim sair, né, e você não fechar o contrato naquele dia, mas ele tem uma outra impressão de você. E é provável muito que, na verdade, ele retorne a você alguns meses depois, talvez quando ele estiver com um caixa mais saudável, né, caso você não consiga ali oferecer para ele outro tipo, né, uma solução personalizada para ele, né, para aquele momento, se realmente não fizer sentido, né, até mesmo para você, né, oferecer talvez alguma coisa muito abaixo, né, mas como você se colocou ali disponível, né, para poder solucionar e pensou em outras alternativas, né, talvez apesar daquele momento não funcionou para ele, mas ele se lembrou de que você teve preocupação de atender as necessidades dele. Então é muito provável que quando ele estiver pronto, ele volte e com muito mais decisão. Um case que eu quero apresentar aqui para vocês agora foi uma reunião que eu tive, que foi, eu acho que uma das mais estranhas e engraçadas que eu já tive, que foi, na verdade, eu sentei, né, com o cliente, e eu apresentei para ele não a parte visual do meu trabalho, né, estava ali, né, só que, na verdade, eu passei para ele o processo, né, de um projeto específico que tinha muitas semelhanças, né, tanto de ponto de partida a também da expectativa, né, de como que o projeto deveria ficar ao final. Então, eu apresentei para ele, na verdade, comecei a apresentar, né, o projeto olha, o cliente estava aqui no ponto A e tantos processos aqui e fizemos tais tipos de criativos e estratégias para poder o levar ao ponto B. E somente de eu ter explicado esse trajeto foi que, na verdade, o cliente ele me interrompeu. Ele falou, não, tudo bem, me convenceu, eu preciso de você nesse projeto. E, na verdade, ele falou comigo na hora olha, na verdade, você tá com tempo? Porque, assim, se você puder, começar, na verdade, a tocar esse projeto amanhã. Eu já vejo aqui o contrato agora e já assino e já te apresento as pessoas. Então, na verdade, o horário, né, que a gente tinha reservado que eu estava preparada para poder apresentar, né, falar sobre mim, falar sobre aquele projeto em específico, né, e, na verdade, foi 100% usado para assinatura de contrato, né? Onde ele estava, me manda aqui, leu o contrato comigo, né? Assinou, conferiu, me mandou, né? Confere se você recebeu, né? E tudo bem. Depois já foi me cadastrando, me apresentando as pessoas, né? Todas as outras equipes, né? E todas as pessoas que fariam parte daquele projeto, né? Então, foi, assim, muito diferente, né? Mas como foi fechar, né, um contrato, na verdade, na própria reunião, né, de apresentação? Eu acredito que foi porque eu foquei nas dores, né? E eu também apresentei
um case que era muito semelhante. Então, eu consegui mostrar para ele de, olha, eu tenho experiência com esse nicho, eu tenho experiência com esse tipo de problema, né? E eu tenho resultado exatamente com esse tipo de problema. Então, consegui passar para ele uma segurança. Só que essa história não termina por aí, né? Porque até nos pontos, né, que eu comentei, né, de posição estratégica, né? Quando entrei nesse projeto, eu realmente entrei, né? Então, por exemplo, eu percebi que existiam alguns pontos que não eram da minha responsabilidade, mas como pela experiência que eu tinha, eu percebi que davam para poder ser melhorados. E eu apresentei isso, comecei a falar sobre ideia. Comecei, na verdade, a compartilhar alguns tipos de conhecimentos que me fizeram, na verdade, também mudar muito rapidamente de posição ali dentro daquele projeto. Porque ao ponto, na verdade, desse cliente, ele começou a me convidar para reuniões de outras pessoas, onde eu ficaria somente como ouvinte, né? Mas ele começou a fazer perguntas para mim, de olha, o que você acha a respeito disso? Onde eles estavam falando sobre vendas, estavam falando sobre estoque, estavam falando sobre expectativa de 10 anos da empresa, né? E o que eu achava sobre aquilo, né? Coisas super técnicas, né? E totalmente voltadas ao negócio, nada sobre cor, nada sobre texto, né? Música, trend, né? Tendência. Não, a gente estava falando sobre o negócio do cliente. Por quê? No primeiro ponto ali, quando eu entrei no projeto, eu me mostrei preocupada de realmente eu preciso que esse projeto dê certo. Ao ponto de, por exemplo, algumas semanas depois, esse cliente, na verdade, me chamou para uma outra reunião, onde ele fez o meu pitch de vendas para outro parceiro dele, né? Onde ele, na verdade, ele me apresentou. E ele falou algumas coisas de, por exemplo, uma pessoa profissional como a Clarice é muito difícil de se encontrar. Só que eu queria passar para vocês aqui, né, de o que para ele é uma pessoa profissional, né? Ou seja, para ele eu percebi de a pessoa que se preocupa, a pessoa que escuta, a pessoa que responde ele, né? Porque, por exemplo, algumas vezes ele fala uma coisa e não são todos que dão sinal de que o escutaram, e para isso eu já percebi que para ele é muito importante. Então, quando ele, todas as vezes agora, quando ele comenta uma coisa, né, eu concordo, ou eu comento, né, para poder mostrar para ele de que sim, eu estou presente, eu estou o escutando. Outra coisa também para ele foi muito importante, foi de, por exemplo, uma coisa que ele comentou, né, que a gente estava numa reunião, né, normal, né, de alinhamento, e a gente estava discutindo, na verdade, 2 projetos ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, ele me chamou para outros projetos. E então a gente estava discutindo na mesma reunião 2 coisas diferentes. E ele parou a reunião, né? E falou: Nossa, eu estou tão feliz porque você está entendendo o que eu estou falando. Isso me fez até ficar meio preocupada do nível de outros designers que ele tem encontrado. Porque a gente estava, sim, discutindo 2 projetos diferentes, de marcas totalmente diferentes. Mas eu entendi a linha do raciocínio dele, porque eu já havia lido a respeito do projeto, eu sabia o escopo, eu sabia as expectativas. Então, eu entendia quando ele falava A e falava B, e qual projeto ele estava ligando um ao outro. A respeito de um pouco dos contratos, né, que eu citei, na verdade, 2 desses casos, né, que eu contei, foram, na verdade, fechados no mesmo dia, né? Então, quando eu trago aqui para vocês de você fechar um contrato no mesmo dia, na verdade, sim, possível você não fechar somente um, mas nesse caso até 2, aplicando todas essas técnicas, né? Essa forma de como se posicionar ali em frente a um projeto e frente ao seu cliente, tá? Próxima coisa que eu quero passar para vocês é, na verdade, algumas trocas de comportamento. São coisas muito simples e muito pontuais, mas que ajudam no dia a dia, tá? Onde, por exemplo, se antes você falava, me desculpe pelo atraso, mude para obrigada pela compreensão. Ou seja, tente trazer ali toda a sua mensagem para um lado mais positivo e que também você valoriza o tempo e também a disposição ali do seu cliente, tá bom? Outra troca também que eu achei interessante eu acho que a gente podia, para
o melhor a fazermos nessa situação é o seguinte, tá? Porque todas as vezes que você fala, eu acho, né? Talvez você, ainda mais da forma que você fala, talvez você mostre que você não tem realmente certeza de que é aquela a melhor solução, tá? Ali também, esse é o preço e a forma de pagamento, tá? Ao invés de você oferecer uma forma muito fechada, engessada de solução de pagamento para o seu cliente, é importante você saber qual é a melhor forma de você o atender, porque a razão financeira não deve ser um impeditivo para o fechamento de um contrato, tá? Outra coisa, você falar, sem problema, tá? Mude para uma forma de você valorizar a opinião da pessoa. É muito simples, mas é uma coisa que você começa a mostrar que você se importa e você reconhece o valor e as habilidades da pessoa. Então, você pode começar a falar, olha, fico feliz em ter te ajudado nisso, tá? Outra coisa, isso faz sentido para você? Né? Onde, por exemplo, se você apresentou, né, uma marca e você você entendeu, né? Mude isso para, por exemplo, eu fui claro? Ou até mesmo, existe algo a mais, né? Existe algo que eu posso te ajudar? Aí você deixa mais aberto essa pergunta, tá? Porque se você simplesmente falar, isso faz sentido, talvez você deixe o seu cliente em uma posição um pouco desconfortável, porque ele não quer mostrar que ele não entendeu. E também ali, olha, ao invés de você falar, me desculpe, eu não percebi, né? Falhei, claro, você pode sim se desculpar, né? Acontecem, né? Imprevistos. Mas é importante, novamente, tente trazer ali para um ponto mais positivo, né? Então, para isso, você pode alterar para obrigada por me avisar. E isso também, inclusive, para alterações, né? Onde eu faço muito isso. Tanto que clientes viravam para mim, olha, tá tudo bem, né, se a gente precisar alterar alguma coisa, né? Porque para mim, hoje, uma alteração, eu sempre agradeço, né? Nossa, obrigado. Nossa, muito obrigado por você ter me passado essa informação, né? Onde, por exemplo, talvez eu não tinha conhecimento que não podia usar determinada imagem, ou que tal link estava fora do ar, né? E o cliente me avisava. Eu falei, nossa, muito obrigado por você ter me falado ou ter me avisado a respeito disso. Outra coisa também que eu quero que passe para vocês é coisas que são importantes vocês evitarem. Onde, por exemplo, sair de uma reunião sem outra marcada, né? Ou seja, a possibilidade do cliente esquecer de você ou esquecer do seu contrato é muito grande. Então, tente marcar, já deixar pré-agendado pelo menos um contato ali que seja de 10 minutos, só para vocês poderem realmente oficializar ali o início do trabalho, tá? Outra coisa, não oferecer ao cliente outra solução, né? A gente falou aqui ao longo dessa aula, né, de sempre esteja disposto a atender da melhor forma possível o seu cliente e ofereça, sim, outro tipo de solução, tá? Isso também aumenta a chance de você estar fechando com ele. Outra coisa, não ter os materiais em mão, né? Tanto presencialmente quanto digital. Tenha ali tudo aquilo que você vai utilizar já pré-pronto, né? Ou já ali aberto para você só simplesmente compartilhar e enviar, tá? Não demorar demais para poder mandar um contrato ou mandar uma proposta. Outra coisa também importante é evitar entrar em uma reunião sem uma pauta, né? É muito importante que o seu cliente entenda e veja, né, de uma forma muito visual, realmente muito com imagens, né, dos processos, não simplesmente você falar, a etapa 1 demora tantas semanas. Fale para ele, mostre para ele por que demora esse tempo, tá? Você também valoriza o seu trabalho. Outra coisa importante que algumas vezes as pessoas fazem é não ter feito um estudo prévio, né, do mercado do cliente. Quando você, por exemplo, eu não tenho ainda experiência, eu não tenho cases para poder ir numa reunião, né, como você fez e você mostrou resultado e você mostrou experiência, eu não tenho isso. Então, vá na reunião com dados que você consegue encontrar e você tem acesso, né, onde, por exemplo, você vai fazer um serviço, uma criação de um site de agendamento de serviço para salões de beleza. Aí você, para poder vender esse serviço, vá na reunião
com dados que existem sim na internet hoje, né, ao crescimento de, por exemplo, de agendamento de serviço e lucro ali dos salões de beleza que utilizam um serviço semelhante, né, aumentou em tantos por cento. Então, você se mune, né, você vai com uma autoridade que não é sua, mas uma autoridade que existe dados. Mas além do que evitar, existem algumas coisas que são importantes você investir, como, por exemplo, se interesse pela área do seu cliente, né, fazer perguntas e deixar o seu cliente responder, né, e participar dessa resposta também, né, dar um feedback, né, de olha que interessante, né, ou eu tenho uma experiência parecida, né, que aí em todo momento você está o quê? Fazendo uma conexão com ele. Ali, terceiro, educar o cliente na reunião, tendo exemplos visuais e quantitativos, né? Então, não use somente um texto com linguajar de design, né? Tente traduzir de uma forma que ele entenda, ainda mais se você conseguir inserir na realidade e no nicho dele. Esteja sempre preparado para contornar uma negativa, né? Vá pronto para poder fechar o contrato, mas tenha ensaiado também a contornar caso o cliente fale não, né? Muitas vezes a gente está preparado para o sim e não para o não. Então, sempre exercite os dois cenários. E por último, mantenha o contato sempre com o cliente e principalmente ao ponto de retornar a ele, tá? Onde, por exemplo, existem hoje até prestadores de serviços, né, que eu contratei, que ocasionalmente ao longo do ano eles entram em contato comigo novamente, como por exemplo algumas datas, né, comemorativas, porque isso me faz lembrar deles de, olha, eu fiz um serviço com eles, né, vamos fazer de novo, né, porque eles estão mantendo o relacionamento, né. Algumas pessoas dão parabéns, por exemplo, para o cliente, né, já terminou, já entregou o contrato, mas mantém ali o mínimo possível de relacionamento. E era isso que eu queria passar aqui para vocês a respeito de como se fechar um contrato, todas as técnicas e experiências. Aplique e me fale realmente o que você achou, tá? Para poder falar a verdade, existem algumas reuniões que eu não trago tanto a parte visual ou falo de design. Eu tenho me preocupado a não falar somente sobre mim, né, minha experiência, mas na verdade saber sobre o cliente, né? Fazer perguntas a eles, a mostrar que eu estou ali, na verdade, para poder o atender da melhor forma possível. Eu espero que você aplique a mesma coisa. E a gente se vê na próxima.